Olá turma, tudo bem com vocês? Nossa aula de banco de dados hoje é sobre funções chamados Stored Procedures ou procedimentos armazenados, né? Então nós vamos estar falando sobre isso hoje nessa aula, né? Na aula passada nós vimos a respeito das funções existentes já, né, na base do Postgres, né? Algumas funções de data, algumas funções de string, funções de matemáticas e assim vai, né? Tem funções é, geo, de georreferenciamento, tem várias funções lá, né, no Postgres internas. E a gente pode criar as nossas próprias funções. Então, o objetivo dessa aula de hoje então, é entender a criação, a porquê, né, entender os conceitos, né, de procedimentos armazenados e também aprender aí o básico, né, começar a aprender aí acredito que a gente vai ficar algumas aulas nesse assunto e a gente vai então trabalhar com essa parte e vocês vão entender então como funciona os nossos procedimentos armazenados e como criar eles no Postgres, né? Então vamos tentar, né, vamos passar por ele. Nós vamos utilizar a própria documentação do Postgres como base, né, para a gente entender esses procedimentos armazenados. Eu vou passar para vocês aqui o endereço, né? Vou colocar também um link lá no ambiente virtual e aí vocês vão poder então acessar e acompanhar aí, né? E também ir além, né? Você pode fazer outros tipos de testes e assim por diante, né? Então vamos ver então essa documentação. Opa. A minha documentação, a nossa documentação do Postgres, ela está aqui, né, no endereço www.postgresql.org /docs 13 plpgsql overview. Começa aqui, né? Nós temos várias páginas aqui, né, falando sobre isso. Então, as versões, ó, da versão 9. Da versão 8.2, né? A versão sem suporte é da 8.2 e 9.5. Da 9.5 em diante, 9.5.25, foi lançada então essa linguagem aqui. A gente pode utilizar a linguagem PLPG-SQL. Antes existia a linguagem SQL mesmo, né? A gente podia criar as funções em linguagem SQL. Essa daqui veio substituir, ela é mais completa, tem alguns padrões aí que a gente pode utilizar na declaração de variáveis e outras coisas importantes que a gente vai utilizar nas nossas funções aí. Então eu vou falar sobre ela, não vou falar sobre a linguagem SQL não. Essa daqui a gente pode ter no Postgres, a gente tem a vantagem de a gente poder utilizar várias linguagens de programação. A gente pode utilizar Perl, né, pode utilizar Python, né, pode utilizar C, né, e assim vai para criar funções. Depois eu vou ver se a gente passa menos alguns exemplos de funções em Python também, né, já que a gente está focado na linguagem, então nós podemos ver dessa forma também. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa linguagem procedural própria do Postgres aqui, né, que é o PLPG SQL. No Oracle também a gente tem a linguagem PL, não me lembro exatamente a sigla que vem antes da SQL, mas é PL alguma coisa SQL também. Então, as linguagens, de um modo geral, elas têm as linguagens procedurais próprias delas, né? Para que a gente possa, então, criar os nossos procedimentos e funções. Essa versão aqui, ela está em inglês, tá? Na verdade, eu mandei traduzir para o português. Se vocês estiverem utilizando aí o navegador, eu estou utilizando aqui o Edge, não sei porquê, mas estou utilizando. Então, eu mandei traduzir para português aqui, ele traduziu. Claro, a tradução nunca fica muito boa, né? Mas a gente pode utilizar para a gente estudar um pouquinho aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente tenta passar para o inglês novamente e tentar traduzir da maneira mais correta, né? Mas vamos lá. Então, o que é a linguagem, né? Linguagem PLPG-SQL? É uma linguagem procedural, né? Uma linguagem que não é
Uma linguagem orientada a objetos é uma linguagem, né, para criar procedimentos. Ela é uma linguagem parecida com aquelas linguagens antigas, né? A gente vai poder criar então um início ali e uma execução. Na verdade, ela foi feita somente para criar funções, para agilizar algumas coisas, né? Para agilizar algumas coisas no nosso banco de dados. Pode criar funções, procedimentos e gatilhos, né? Aqui no Postgres, geralmente a gente cria funções e procedimentos como se fosse uma coisa só, somente utilizando function, né? A palavra reservada a function. Já já nós vamos ver então sobre isso melhor. Também é possível criar gatilhos. Os gatilhos serão o nosso próximo assunto, né? Depois que falarmos sobre essas funções, nós vamos trabalhar com os gatilhos também, que nada mais são do que funções que podem ser executadas automaticamente, né? O gatilho, o próprio nome já diz tudo, né? Um local que a gente vai atirar, né? Disparar alguma coisa, não é isso? Então, nós vamos ver exatamente sobre esses gatilhos futuramente aí. Então, para que ela serve, né? Ela pode ser é, utilizada para criar então funções, procedimentos, gatilhos, adicionar estruturas de controle à linguagem SQL, realizar cálculos complexos, herdar tipos, funções, procedimentos, operadores definidos pelo usuário, né? Pode ser definido como confiável pelo servidor e é fácil de usar. É fácil, né? Não é difícil para quem, né, para nós que já temos um certo conhecimento de programação, não é muito difícil de utilizar, né? Quem já viu, inclusive, quem já viu linguagens procedurais, principalmente Pascal, no caso, vai sentir facilidade aqui, porque ela é parecida, um pouco parecida com Pascal. Então, nós vamos poder então executar todas essas funcionalidades aqui. A principal delas, a principal funcionalidade, o principal objetivo dela aqui é ajudar a agilizar o processo de, muitas vezes, de funções repetitivas que a gente faz no banco. A gente pode automatizar elas utilizando funções, utilizando procedimentos, né, procedures. Então, nós vamos fazer isso, né, utilizando essa linguagem, e ela vai facilitar então a vida do desenvolvedor, né, e a vida do administrador do banco também pode ser facilitada utilizando essa linguagem. A partir do Postgres 9, né, o PLPG SQL é instalado por padrão, né? Então, se você não utilizar, não, se for uma versão muito anterior, você precisa instalar essa linguagem PLPG SQL. Depois vocês podem procurar aí que vocês vão entender, vão encontrar ela aí. Se a gente for utilizar outra linguagem procedural, como por exemplo o PL Python SQL, né? Então nós vamos ter que instalar, né, a linguagem Python aí no caso para poder funcionar. No caso do PLPG, ela vem instalado por padrão. Claro, se a gente não for utilizar, né, então for utilizar, aí que está falando, ó, que administradores conscientes de segurança poderiam optar por removê-lo, né? Então, se o administrador não estivesse utilizando funções, não é interessante deixar o módulo ativo, né, porque isso pode causar falhas de segurança. Mas, se você utilizar com cuidado, você vai, né, ter uma excelente ferramenta para agilizar os seus processos aí. Então, a vantagem do uso é exatamente aquela que eu falei, né? Ela facilita, então, né, agiliza o processo de criação, de inserção. Às vezes a gente pode criar uma função para atualizar um determinado campo que a gente atualiza com frequência. A gente pode utilizar para atualizar, para excluir, para incluir dados, né, de forma automatizada, sem utilizar o comando específico da linguagem ali, né? A gente pode utilizar para fazer esse tipo de situação. E também consultas complexas, às vezes a gente pode, uma consulta complexa que a gente usa sempre, né? A gente pode utilizar uma função para abreviar isso e facilitar o uso dessas consultas também. Então a gente pode também, inclusive, ó, a gente está falando aqui, agrupar, né, uma série de consultas dentro do servidor, né? Então ela facilita essa questão também. Você pode agrupar, né,
várias consultas em uma só ali, utilizando aquela função. Então, ó, os tipos de dados de argumentos. Então, uma função ela pode ter ou não argumentos, pode ter ou não retorno, né? Assim como todas as funções que vocês estudarem em outras linguagens aí. Aqui também é o mesmo processo, né? Então, se você for utilizar argumentos, aí você pode utilizar tipos de dados, né? Tipos de dados, vários tipos de dados, inclusive todos os tipos de dados do banco você pode utilizar. E também pode utilizar tipos diferentes aí, tipos especiais, né? Tipos record, por exemplo, né? Que seriam os registros, também pode ser utilizado aqui. Pode ser utilizado tipo chamado variadic, né? Isso aqui é um tipo variável, né? Aceitar um número variável de argumentos, você pode fazer que a função aceite esse número variável de argumentos. Também tem um tipo dinâmico também, sabe? Ele aceita. Então tem várias possibilidades aí, né? A gente não vai conseguir abordar todas, evidentemente, por causa do nosso tempo aí, é curto, né? Não é suficiente para que a gente aborde todas as situações, mas a gente vai entender um pouco, pelo menos a maioria dos mais utilizados aí, né? Tipos de dados de retorno e também de parâmetros que podem ser passados pela função. Ela pode ser declarada para retornar, né? Se não tiver um valor de retorno útil, ela pode retornar o valor para quem chamou, ou então pode ser também declarado como void, né? Como void, que é o que? Sem retorno. Quem já trabalhou com Java ou com C++, né? Você vai entender então que o tipo void é um tipo sem retorno, né? Pode ter ou não retorno, como eu falei anteriormente. Posso também retornar um conjunto de dados, como eu falei, um record ou um registro, né? Também posso retornar uma tabela, também um conjunto de dados como se fosse uma tabela. Então isso vai ser uma mão na roda aí para, né? Se você quiser retornar fazer uma consulta que retorna para você uma tabela, né? Pronta. Então você pode também retornar utilizando funções PLPG-SQL aqui, né? Então receita valores polimórficos, né? Também, ou seja, de tipos variáveis aí, né? Vamos ver então a estrutura do PLPG-SQL para a gente ver como que funciona, para a gente já poder dar os exemplos práticos aí, né? Então, ó, a estrutura de uma função, ela é basicamente para criar uma função, é bem simples aqui. Então, aqui é a sintaxe básica é essa daqui. Create function, essa função vou dar sempre começar com esse create function, né? Existe o or replace também, mas a gente quase não usa esse or replace, né? Se der a função errada, a gente exclui ela e cria de novo. Dá um drop function e coloca o nome da função, ou então utilizando o pgadmin, você vai lá, exclui a função e cria ela novamente. Acho que é mais útil assim do que fazer um replace. Então, ó, some function, ou seja, alguma função, né? Eu passo, aqui eu vou colocar os tipos de dados que ele espera como parâmetro, tá? Então pode ser integer, pode ser todos os tipos de dados aceitos no Postgres, varchar, né? E assim vai. Se eu quiser colocar text também, ele vai aceitar como texto. Então geralmente a gente usa esses dois aqui, né? Um para texto, para inteiro, né? Se for utilizar para real, você colocar real ali. E vem a palavra reservada returns. Esse aqui não é obrigatório, né? Somente, na verdade é obrigatório o returns, né? Só não é obrigatório o tipo de retorno. Eu vou ter que colocar ali, se for não retornar nada, na verdade, eu tenho que colocar void aqui, né? Void. Então é necessário colocar assim. Ó, create function, alguma função, eu coloco os tipos, os parâmetros dela dentro do parêntese aqui, né? E vou colocar returns e colocar o tipo de retorno que ele vai ter. Pode ser, tipo, como eu disse, tipos complexos, né? Vou retornar uma tabela, por exemplo, eu posso retornar tipos de dados específicos normais do banco, como integer, por exemplo, né? E aí vem o as. Esse as, então, indica que a partir dali vai ser começado a criar a minha função. Aí eu tenho que colocar um delimitador dessa função. Aqui no Postgres funciona assim. Em outras linguagens, geralmente a gente define, né? A gente cria, a gente indica o delimitador antes
O que é o delimitador? O delimitador, na verdade, né, a gente vai programar, criar código dentro dessa função. Quando a gente vai criar código, a gente tem a tendência, em funções procedurais, a terminar com ponto e vírgula no final. Só que, como vocês sabem, o ponto e vírgula, ele executa o comando, né? Ou seja, quando ele encontra o ponto e vírgula em comando SQL, ele executa, não é isso? Então, se ele faz isso, eu tenho que definir um outro tipo de delimitador para que eu possa colocar ponto e vírgula aqui dentro e ele não executar a função, né? Ou seja, só vai executar depois de finalizar o delimitador. Então, algumas pessoas utilizam colocar aspas simples, né? Eu não gosto muito porque a gente usa isso muito para strings, né? no Postgres. Então eu não gosto muito de usar para evitar esse tipo de problema. A gente pode utilizar outros delimitadores, como cifrão, sei lá, o E comercial, né? Então eu posso utilizar vários delimitadores aqui. Eu gosto de utilizar o cifrão, ou dois cifrões, né? Para evitar ainda problemas de incompatibilidade. Dentro desses delimitadores eu vou colocar o corpo da minha função, né? Todo o corpo da minha função, declarar variáveis, criar os comandos, definir o return, né? O retorno se tiver, e aí depois que finalizou eu vou indicar a linguagem, né? Então a language, aí coloco PLPGSQL. Se você estiver utilizando outra linguagem, você teria que informar aqui também. Isso aqui pode ser ou não entre aspas também, entre aspas simples, pode ser colocado, ou pode deixar assim sem as aspas simples também, tá? Então é assim que funciona a criação, né? Ou seja, funciona então a estrutura, né? Essa sintaxe da nossa PLPGSQL. Pessoal, então, resumindo, né? Eu nem coloquei aqui para traduzir, mas resumindo, então a função, as funções servem então para agilizar o processo, né, de às vezes de consulta, de inserção de dados, de atualização de dados que são de funções, de ações que são realizadas com frequência no banco de dados. E ela também pode ser reutilizáveis, né? Você pode reutilizar ela em outros bancos, em outras tabelas, né? Então isso é uma forma de reutilização também e agilizar o processo. Então nós vamos ficando por aqui nessa primeira videoaula, vamos continuar falando sobre dando os nossos exemplos na próxima e vamos criar algumas funções aí de exemplo para vocês verem então a utilização, né? E óbvio que vocês vão entender melhor como que funciona através dos exemplos práticos aí, ok? Então, na próxima videoaula a gente continua com esse assunto.